Olá, o Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza e controla as contas públicas. No estado de São Paulo, o Tribunal de Contas tem a sede na capital paulista e também 20 unidades regionais. São José dos Campos é a sede de uma delas. E para saber mais sobre a atuação desse órgão, eu converso com a Cibele Zanin, que é a diretora. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, Cibele. Eu que agradeço. Qual que é a abrangência dessa unidade? Então, a Unidade Regional de São José dos Campos, que é conhecida como a nossa UR7, ela fiscaliza hoje 24 municípios e 40 UGS, que são as Unidades Gestoras Executoras do Estado. Então, fiscalizamos uma parte de órgãos municipais e a outra estaduais. No total, dá mais de 87, aproximadamente, uns 87 órgãos que são fiscalizados anualmente. O nosso foco principal é na área municipal e fiscalizamos prefeituras, câmaras, institutos de previdência e outros órgãos da administração indireta, fundações, autarquias. E como que é o dia a dia do trabalho? Vocês produzem relatórios, fazem vistorias, como que é? É tudo isso aí e mais um pouco, né? Geralmente os agentes da fiscalização, em alguns casos auxiliares da fiscalização, eles vão em campo fazer as auditorias, as fiscalizações nos órgãos e depois retornam para a nossa unidade regional para elaborar o relatório, as constatações de falhas, de irregularidades, que depois é formado um processo e ele é encaminhado para o nosso presidente ou conselheiro relator das contas para fazer o julgamento daquele processo ou emitir o parecer no caso das prefeituras. E aí isso é devolvido para o órgão ou para o município, para a unidade que foi fiscalizada, para ela ter um retorno? Então, no decorrer da tramitação do processo, o responsável por aquelas contas, por exemplo, no caso da prefeitura, o responsável, o prefeito, ele é notificado de todos os passos, de toda a tramitação que acontece. E, eventualmente, na hipótese de fazer alguma defesa, alguma justificativa, ele é instado a fazer isso, a apresentar a sua defesa ou a justificativa. Então, hoje, a maioria dos nossos processos hoje são eletrônicos. Então, tem uma agilidade muito grande de fazer esse relatório, encaminhar para o conselheiro relator das contas, voltar para fazer essa notificação e, se o responsável quiser encaminhar alguma justificativa, isso tudo é feito muito rapidamente, mas ele é notificado para fazer todo o acompanhamento das contas que ele é responsável. Prefeituras maiores contam hoje com acompanhamento quadrimestral. Tem também a análise dos contratos, que é um volume muito grande, sim, e o foco do tribunal hoje, em termos de fiscalização de prefeitura e de contrato, é fazer um acompanhamento mais direto e, na medida do possível, mais concomitante. E o objetivo disso acontecer ao mesmo tempo, enquanto está naquele exercício, né, e não esperar acabar, é para que tenha tempo de corrigir algum eventual problema, tem um papel educativo também? É isso mesmo. Essa necessidade que o tribunal tem, né, de fazer esse acompanhamento o mais próximo possível é para evitar que um erro no começo de um exercício ele se prolongue até o fim. Então, em havendo a falha, há a possibilidade de fazer essa correção. Hoje, o tribunal tem esse papel de orientador. Até mesmo no nosso site tem muita coisa, muito material para orientar o jurisdicionado, o fiscalizado, a população em geral, de toda essa nossa atividade, que não é só de punir, de aplicar multas, mas também de orientar e de procurar ajudar e tendo em vista assim, a melhor utilização do dinheiro público. Como que o cidadão comum pode acompanhar, né? Ele pode usar indicadores, ele pode fazer denúncia? Ele pode tudo isso, né? Então, como eu já disse, tem o site do Tribunal de Contas, tem muitas ferramentas, instrumentos para auxiliar o cidadão, né, no controle também do dinheiro público. Então, assim, se ele está vendo alguma falha, alguma irregularidade, ele pode e deve
né, denunciar e fazer alguma informação para o Tribunal de Contas, nós temos lá os canais, o WhatsApp, tem o 0800, tem os próprios processos de denúncia que podem existir, ser protocolados lá na nossa unidade regional ou em qualquer unidade do Estado. E, então existem todas essas ferramentas para auxiliar e garantir que o dinheiro público seja empregado da forma mais correta possível. Uhum. E existe também um ranking de prefeituras com relação à boa prática de gestão? Isso hoje em dia é conhecido como IEGM, o Índice de Efetividade na Gestão Municipal. Surgiu no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas outros tribunais de contas do país estão utilizando. Então são perguntas que as prefeituras, né, elas respondem sobre vários itens: educação, saúde, planejamento, TI, ambiental, e respondem todos aqueles quesitos e, mediante uma matriz de risco do sistema, é emitida uma nota. Então essa nota é um índice de efetividade, né? Depois os agentes da fiscalização vão lá e validam os quesitos, as perguntas respondidas, para ver se tudo aquilo é correto, se a nota não vai ser alterada ou não. Mas esse índice de efetividade, ele mede, né, a gestão do município, mede se o município está ok com a sua aplicação do dinheiro público ou se não está, se precisa melhorar. Nós tivemos a adesão dos 644 municípios do estado de São Paulo, todos eles participam, né, e respondem os quesitos do IEGM, e de lá sai uma nota. E como que a gente pode avaliar essa nossa região aqui de 24 municípios, né? Porque o Vale, ele é composto por cidades muito diferentes, né? No perfil socioeconômico, principalmente, né? E com relação à gestão do recurso público, também é muito diverso dentro dessa amostra de 24? É muito diverso, sim. Quem quiser consultar a nota dos municípios fiscalizados pela nossa unidade regional, é só entrar lá no site, busca o link lá do IEGM e é possível fazer a consulta. Mas existem sim muitas disparidades entre os municípios, aqueles que têm uma maior receita, aqueles que têm uma menor receita, aqueles que têm uma menor receita, mas a gestão não é boa, ou aqueles que têm uma receita pequena e a gestão e o controle da execução orçamentária dos gastos é bom, é efetivo. Então é bem complexo, né? E os índices, o índice de efetividade, ele está aí para isso, né? Para mostrar o que o município tem que melhorar. Novamente agradeço a sua presença, esse bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima!